Olá, queridos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a você que está já conectado conosco, e você possa estar compartilhando essa transmissão, que você possa estar fazendo com que outras pessoas assim possam estar ouvindo a mensagem do Senhor que será transmitida nessa noite. Não só a mensagem, mas todo esse momento que é chamado de culto, de louvor e adoração ao nome do Senhor. Mesmo ele não sendo presencial, mesmo estando distantes, nós aqui e você que nos assiste em seu lar, quem sabe reunido com a sua família, na sala, aí na sua casa, eu quero convidar você a tornar esse ambiente um ambiente de culto, um ambiente de adoração e louvor ao nome do Senhor. Amém? Então, nós agora estaremos, eu quero convidar o grupo do louvor, nós estaremos começando este momento, louvando, exaltando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós bem sabemos que só o Senhor é digno de ser exaltado. Então, nós não poderíamos começar de outra forma, a não ser exaltando, glorificando o seu nome. Você possa, aí onde você está, na sua casa, manter-se conectado e assim, juntamente conosco, em um só momento, possamos estar louvando ao nome do Senhor. Deus possa, esta noite, possa abençoar o seu lar, possa abençoar a sua casa. Aproveite esse momento, faça o ambiente em que você está um ambiente de culto, de louvor e adoração ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Adoremos, prostremos diante do Senhor. Colocamos assim as nossas vidas, os nossos corações, que eles possam estar contritos e quebrantados diante do Senhor. Possamos dizer: Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos para nos encher da tua presença. Em nome do Senhor, Senhor.
você a se colocar no pé, curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, em reverência, em atitude de louvor, de adoração. Eu quero orar com você nesse momento. Ó Deus, ó Senhor, santo, santo, santo é o teu nome. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu nome, ó soberano Deus. Tu és exaltado nos céus, tu és exaltado na terra, Senhor. Ó Deus, teu nome, ó Deus, está sendo exaltado nesse momento, e que possa ser, ó Deus, através das nossas vidas, através, ó Deus, de uma vida de renúncia, através de um coração contrito, Senhor. Ó Deus, nesse momento, o teu povo, unido em teu nome, em um só propósito, que é te buscar, que é te adorar, que é bendizer o teu nome, Senhor. Ah, Senhor, esse momento, em muitos lares, nesse momento, está, ó Deus, se formando um ambiente de culto, um ambiente de louvor e adoração ao teu santo nome. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Oh, soberano Deus, tu és maravilhoso, tu és amável. Muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, de nos reunirmos, mesmo distantes, Senhor, pelas situações adversas, mas em seu propósito para te adorar. Nos reunimos, ó Deus, em volta da tua palavra, para partilhá-la, Senhor, para que possamos ouvi-la, para que possamos, ó Deus, sermos edificados com a mesma, para que possamos, assim, ó Deus, sermos renovados através da tua palavra. Ó, que o Santo Espírito de Deus que também está para agir em nossas vidas, em cada lar, em cada família que nesse momento, ó Deus, está conectado com alguma transmissão ao vivo, e que o teu nome esteja sendo exaltado, e que o teu nome esteja sendo glorificado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Não permita que nada, Deus, venha nesse momento a nos atrapalhar, Deus, tirar a nossa atenção, fazer com que, ó Deus, nós venhamos deixar de ouvir, de louvar, de cantar o teu nome, Senhor. Ah, Senhor, que a tua bendita presença seja manifesta no nosso meio. Invada, ó Deus, inunda, Senhor, cada casa, cada lar, cada coração. E que nesse momento, ó Deus, diz, Senhor, eis-me aqui. Eis aqui o meu lar, eis aqui a minha família, eis aqui a minha vida. Ó Senhor, que o teu nome seja exaltado. Venha, Senhor, nós te clamamos. Se faz presente, recebe esse momento, recebe esse culto, recebe, ó Deus, as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Nos purifica, nos prepara, nos fortalece. Nós te oramos, nós te louvamos, porque só o teu nome é exaltado. Ao Senhor a glória pelos séculos dos séculos, como diz a tua palavra. Amém, amém e amém. E possamos fazer nesse momento um coral. Você aí no seu canto, você pode cantar, pode erguer a sua voz e dizer: a Ele é glória, a Ele é louvor, para todos sempre. Amém. A Ele é glória.
Você que porventura se pôs de pé, tome-se assento. Nós vamos partilhar a palavra do Senhor, mesmo sentado, onde você estiver. Mas se quiser ficar de pé também, reverência a palavra do Senhor, assim faz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Nós vamos fazer uma leitura. Em dias de ajuntamento, em dias em que o povo de Deus poderia se reunir, ou seja, em coletividade, nós, nesse momento, faríamos esse momento participativo. Mas aí onde você está, você pode me acompanhar no texto. Isaías capítulo 64. E nos diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 12. Diz assim a Sagrada Escritura: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os carneiros, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o meu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado e haveremos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Todos nós puxamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram ruínas. Conter dias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades, ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra do Senhor. Que Deus aplique em o nosso coração. Eu quero nesse momento convidar o grupo do louvor. Nós vamos estar cantando um canto. E eu quero aproveitar esse momento, fazer o nosso momento de contrição. O nosso momento de contrição. O texto ele é propício para o momento. O profeta diz que nós somos como imundos, pecadores. As nossas obras, as nossas justiças não saem
Mas esse é o momento, meus queridos, de nos achegarmos ao Senhor. Não é um momento de tristeza, mas um momento de alegria, de gozo, de refrigério, de conforto, de consolo, sabendo que o Senhor nos perdoa. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos cantar um canto. Após esse canto, nós faremos um momento de contrição, onde nós estaremos orando, onde nós estaremos muito mais do que orando, nós estaremos clamando ao Senhor que Ele perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então, vamos ouvir o canto com um grupo de louvor e em seguida estaremos assim orando.
mas isso é um momento gostoso em que nós podemos aproveitar esse momento que é de intimidade, porque quem está aí com você não pode fazer nada com você nesse momento. Quem está do seu lado não pode fazer nada. Quem está aqui também não pode fazer nada. Então eu quero convidar você nesse momento e que você, em sincero coração, contrito e quebrantado, peça perdão ao Senhor pelos atos cometidos, pelas ofensas, mas também aproveite esse momento para perdoar alguém. Deus nos perdoa, Ele libera perdão no nosso coração para que sejamos perdoador também. Então, aproveite esse momento. Querido Deus e Pai, louvado e exaltado seja o nome, muito obrigado por esse momento, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais um domingo, Senhor, e bons que estão em casa também, que estão nos ouvindo nesse momento, e com certeza, Senhor, estão fazendo desse momento um momento de conserto, um momento, ó Deus, de entrega ao Senhor para que o Senhor possa nos santificar, nos perdoar, que o Senhor vá de encontro a cada vida, de encontro a cada coração nesse momento. Ó Deus, nós clamamos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, sabendo que não somos merecedores, mas o Teu amor, a Tua graça nos alcança, ó Deus, as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas, ó Deus, e são belas a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, diz a Tua santa e bendita palavra. E nós nos alegramos nesse momento, ó Deus, porque por mais que tenhamos pecado durante esse tempo, por mais que tenhamos pecado durante essa semana, nesse momento, ó Deus, eu tenho o privilégio e a oportunidade de, com o coração sincero, Senhor, colocar-me diante do Senhor e dizer: Pai, me perdoa, porque eu sou pecador. E nós que oramos, nós clamamos, em nome santo de Jesus. Então, somente para a glória dele. Amém. Amém. Continuemos assim a louvar e exaltar o nome do Senhor com o louvor. Amém, irmãos. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor. Que assim nos abençoe. Que nesse momento de louvor, de adoração ao nome dele, nós possamos chamar isso verdadeiramente, pelo que ele é, pelo preço que ele pagou na cruz, salvando nossas vidas, perdoando nossos pecados. Vamos louvar o nome do Senhor nesse momento. Que você louve em sua casa, em seu lar. Vamos louvar a canção Ele Exaltado. Sua verdade vai sempre reinar.
prosseguirmos com a canção Estrela da Manhã. Glória a Deus, irmãos. Vamos prosseguir com a canção 126. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, em você restaurar.
quando Deus nos libertou. Ouve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, nos restaura, nos enche como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que fará voltar a sonhar. Amém. Nós gostamos muito dessa canção, pelo menos para mim. Ela tem realmente uma mensagem bastante forte, que é nós, como seres humanos, ao olharmos para nós mesmos, nós não enxergamos nada de bom. Nós não enxergamos esperança, nós não enxergamos salvação, não enxergamos um futuro, mas crendo em um Deus que é eterno, que é poderoso, nós encontramos vida, né? Então, em meio a todas as lágrimas e frustrações, nós temos um Deus que nos salva, que nos perdoa. Louvado seja o nome dele por isso. Vamos prosseguir nesse momento com o nosso inário de número 334, aos irmãos que tiverem inário aí em suas casas. Vamos todos abrir o inário A Conversão, 334. Vamos todos. Mas um dia senti meu
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos agora a partilharmos o texto, a mensagem do Senhor esta noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no livro do profeta Isaías, agora capítulo 65. Isaías capítulo 65. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Isaías capítulo 65, verso 1 ao verso 7, que nos diz assim a Sagrada Escritura: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamavam do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calareis, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incensos nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Meus queridos, eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 1, que nos diz o seguinte: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Curve sua fronte, vamos orar, pedir ao Senhor que Ele nos traga o entendimento, o discernimento, para poder compreender a palavra do Senhor nessa noite. Ó Deus, eis aqui a Tua palavra exposta, e pedimos que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração através da mesma. Nos usa de graça e misericórdia para com as nossas vidas. Ó Deus, assim nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como foi proposto e pré-anunciado, hoje nós vamos falar sobre o tema: de onde vem a nossa salvação? De onde vem a nossa salvação? Aqui cabe nesse momento fazer algumas perguntas. Você que nos ouve, você que nos assiste aí, antes de adentrarmos no texto, cabe-nos algumas perguntas. A nossa salvação depende de nós ou depende de Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: a nossa salvação depende da decisão eterna de Deus ou da liberdade do homem? A terceira pergunta é: a nossa salvação depende tão somente da graça de Deus ou da decisão do homem? Semelhante à segunda pergunta, mas diferentemente, o final dela diz:
ou dos dois? Será que da graça de Deus ou da decisão do homem, ou dos dois? E a terceira é: Deus faz a sua parte e agora depende do homem. Ou seja, ele pode aceitar ou não aceitar esta oferta de Deus? São perguntas que talvez permeiem a sua mente. São perguntas que talvez gerem dúvidas em o seu coração. E é interessante ver, meus queridos, as discussões que houve na história da igreja em relação a esse assunto. Esse assunto não é um assunto contemporâneo, mas um assunto passado também. Alguns pregadores, enfatizando a decisão do homem, disseram que o arrependimento e a conversão do homem depende deles próprios. Segundo eles, a salvação depende do homem e ele deve tomar uma posição e se converter. Nesse caso, a salvação depende do homem mesmo, olhando por essa ótica. Mas por outro lado, houve pregadores que enfatizavam que não há salvação sem Deus. Ou seja, o homem se perdeu em pecado, ele se afastou de Deus e ele vive sem Deus, e assim ele vai para o inferno. Mas Deus é misericordioso, e em sua graça, em sua justiça e em sua misericórdia, ele dá a salvação. Essa salvação vem de Deus, e sem Deus não há esperança para o homem. Nesse caso, a salvação ela depende de Deus. Outras pessoas acreditam ainda numa síntese, ou seja, elas acreditam que os dois lados se combinam da seguinte forma, da seguinte maneira. Imagine a seguinte situação que eu vou trazer agora e ilustrar para que assim possamos entender melhor. Note bem, um homem caiu na água, ele não sabe nadar, ele está lutando para sobreviver, mas não está conseguindo. Então o que é que ele faz? Ele grita, e ele começa a gritar e pedir socorro, socorro. E outro homem, ele vê, e aí vem, e vendo aquela situação, ele pega uma boia com uma corda e a joga para o homem que está na água. O homem na água pega esta boia e assim está salvo. Quem salvou o homem que estava na água? O homem que chegou e jogou a boia? Ou o homem que estava se afogando? Ou ambos? O homem jogou a boia, mas o que estava se afogando deveria pegá-la para ser salvo. Quando ele sai da água, ele não agradece ao homem que jogou a boia para ele, mas ele diz: se eu não tivesse pegado esta boia, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse pegado essa boia, eu não estaria aqui. Então muitas pessoas pensam assim, dessa forma. Muitas pessoas pensam que Deus faz uma parte, ou seja, Ele jogou a boia na água, ou seja, Ele nos deu Cristo que morreu na cruz, mas isso é só uma parte. Isso é só uma parte. A segunda parte depende de nós, ou seja, depende do homem. E elas dizem: a segunda parte depende de você, pois você tem que pegar a boia, ou seja, você tem que abraçar Jesus Cristo, você tem que crer nele, e isso é a sua parte, e se você não fizer isso, você não é salvo. Então, conforme essas pessoas, conforme esses pensamentos, a sua salvação depende de você mesmo, ou seja, depende de elas mesmas. Meus queridos, não é bem assim. Não é bem assim. Não acreditamos. Eu não acredito que a nossa salvação depende do homem. Muito pelo contrário, eu acredito que a nossa salvação ela depende 100% de Deus. 100% de Deus. O exemplo que dei, meus queridos, sobre o homem que caiu na água, ele é enganoso,
pois os detalhes eles não combinam com a nossa realidade, com o texto que nós acabamos de ler. É totalmente diferente, tanto o texto de Isaías capítulo 64, como o texto de Isaías 65. O exemplo deveria ser da seguinte maneira, preste atenção. Eu vou refazer a história. O homem caiu na água, ele não sabe nadar, ele está lutando para sobreviver, mas não consegue. Então ele começa a gritar, e ele começa a pedir socorro, 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 e começa a se afundar, a se debater na água, e cada vez mais ele vai se afundando, e vai ficando fraco, porque já não tem mais forças. Então ele perde todas as suas forças, e naquele momento chega outro homem, e vendo aquela situação, vendo a situação daquele que estava se afundando, pelo contrário, não joga uma boia, mas pula na água para salvá-lo. Mergulha e pega aquele homem que já desmaiou, e ele o leva para fora da água, para a areia, e faz os primeiros socorros ali, os primeiros atendimentos, dando massagem no peito, fazendo respiração boca a boca. Finalmente o homem abre os olhos e começa a respirar sozinho. Note bem que esse homem estava morto, esse homem já tinha parado de respirar, já não tinha forças, mas ele foi salvo. Queridos, quem salvou o homem que estava na água? Ele se salvou sozinho? Não. Ele era incapaz de se salvar, ou seja, ele foi salvo. Assim é a nossa situação. Para não ficarem fábulas, para não ficar em histórias, vou dar um exemplo da Bíblia. Já no início da Bíblia, nós lemos sobre um homem chamado Adão, o primeiro homem que Deus o criou, que Deus o formou. A Bíblia diz que Adão vivia no paraíso. A Bíblia fala que ele pecou contra Deus e perdeu a sua vida, ou seja, ele deveria morrer. Mas Deus buscou Adão para salvá-lo. Deus chamou Adão, mas Adão fugiu de Deus. Ele se escondeu de Deus, ou seja, ele não buscou a Deus, mas Deus o buscou. Ou seja, se dependesse de Adão, ele não seria salvo. Mas ele foi salvo. Da mesma forma conosco, meus queridos, se dependesse de nós para nos salvar, nós estaríamos mortos. É assim que Deus age. Meus queridos, há vários textos na Bíblia que nos mostram que o homem não consegue se salvar sem Deus. Ou seja, Deus tem o poder de salvar o homem, e este poder é tão grande que muda a vida de uma pessoa quando Deus o alcança. O homem quer se esconder, ou o homem quer fugir de Deus. Ou seja, o homem não quer saber nada de Deus, o homem natural. Mas Deus vem de encontro a esse homem, e Deus ele vence o coração deste homem com o seu eterno poder e o seu infinito amor, a sua infinita graça. Ou seja, Deus vence a resistência dentro desse homem. Deus transforma um coração de pedra em um coração de carne. Meus queridos, um coração desejoso a amar a Deus, um coração desejoso a buscar a Deus. Às vezes com castigos, às vezes com as suas promessas. Meus queridos, a maneira pode ser diferente, depende da situação, mas por trás meus queridos, de tudo isso, está uma coisa tão somente: o amor de Deus e a sua graça, que nos alcança, que vem ao nosso encontro. Por isso eu trago o tema nessa noite: de quem depende
a nossa salvação? De quem depende a nossa salvação? Eu quero meditar com você em 2 pontos claros, conclusivos. Em primeiro lugar, a salvação não depende do homem, porque o homem tornou-se inimigo de Deus por causa do seu pecado. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, Salmo de número 14, Salmo de número 14, nos diz o seguinte, verso de número 2 e 3. Salmo de número 14, versos 2 e verso 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Veja só o que é que ele diz, o salmista: se há quem busque a Deus. O verso 3 diz: todos se extraviaram e justamente se corromperam. E ele diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. O autor de Efésios capítulo 2 verso 1 diz que estávamos mortos em os nossos delitos e os nossos pecados, mas Deus nos buscou e Deus nos deu vida, estando nós mortos em os nossos delitos e os nossos pecados. Eu quero que você preste atenção no texto de Isaías capítulo 65, o verso 2 e verso 3, que diz o seguinte: estendi as mãos todo o dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e tijolos. Ou seja, o povo tinha uma atitude. E qual era a atitude? Era cada vez mais distanciar-se de Deus. Não era só o povo, eram todas as nações. Não queriam a Deus, não queriam buscar a Deus. O texto diz que este povo é um povo rebelde. Esse povo não quer saber nada de Deus. Ou seja, o povo faz tudo que é errado. Eles não buscam a Deus, não tentam agradá-lo. E o que é que acontece? Deus vai castigá-los por isso, por causa da idolatria que praticavam. Deus vai destruir o povo. Mas não todos. Um resto vai ficar, um resto chamado santo. Nos capítulos anteriores, Isaías já profetizou sobre isso. Na segunda parte do livro de Isaías, desde o capítulo 40, se fala sobre a destruição de Jerusalém. E o futuro é escuro para todos aqueles que se afastaram de Deus. O futuro era sombrio, o futuro era escuro. E por causa disso, Deus se afastou deles. Ou seja, Deus se escondeu. E isso significa uma coisa, meus queridos: que a ira de Deus atingiria o povo. Ou seja, Israel seria castigado. O futuro de Israel era escuro. O povo seria levado em exílio para a Babilônia, e foi isso que aconteceu. O texto diz que Jerusalém seria destruída, o templo também, ou seja, o culto a Deus acabaria. Mas não era o fim, ainda havia esperança. Ainda havia esperança.
para a salvação. Isaías diz no verso 6 e no verso 7: verso 6 e verso 7 do capítulo 55 de Isaías. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia. Capítulo 55, verso 6 e verso 7, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Ou seja, haveria solução. Aliás, havia solução. Como ainda hoje há solução, há salvação, meus queridos. Mas note bem que o povo se afastou de Deus. O povo não queria saber de Deus, porque o povo estava mergulhado no pecado. O povo estava inimigo de Deus, porque o povo estava mergulhado no pecado. Às vezes eu me pergunto, em tempos em que estamos vivendo, será que não está acontecendo algo igual? O povo cada vez mais se afastando de Deus, o povo não quer saber de Deus. Deus de alguma forma trará juízo ao povo. De quem depende a nossa salvação? Possamos lembrar disso, mas muito mais do que isso, que possamos entender, compreender. Em segundo lugar, a nossa salvação depende tão somente do Senhor. Sabe por quê? Porque só o Senhor é quem pode nos perdoar. O Senhor é rico em perdoar, ou seja, Deus perdoa quem busca, quem confia no Senhor, quem busca a salvação nele. Assim, o resto de Israel será salvo. Por isso que eu falei lá no início, o resto santo. E esse povo será salvo. Deus revela também no capítulo 56 que a sua graça, ela é tão rica, que vai atingir até os gentios. Note bem, os povos e nações, todas as línguas que vivem fora de Israel. Fora de Israel. Isaías viu alguma coisa da glória de Deus, que se manifestou no Novo Testamento, depois do dia de Pentecostes. E sobre isso fala também o texto, no capítulo 63 de Isaías. Ele prega de novo sobre a destruição de Israel, e logo depois ele faz o quê? Ele faz uma oração, que foi o texto que nós lemos. E nesta oração, Isaías, ele implora misericórdia. Capítulo 64, o verso 12, já ao final. Mas se você observar, capítulo 63, do verso 7 ao verso 11, que a última oração é descrita como a última oração do profeta, que diz o seguinte, Isaías 63, do verso 7 ao verso 11, que diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Verso 9: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou.
pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Verso 10: mas eles foram rebeldes. Eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e eles mesmos pelejou contra eles. Verso 11: então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Agora o verso 64, o final do verso 12, que diz o seguinte: verso 64, verso 12: conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? E ele diz: ficarias calado e nos afligirias sobremaneira. Note bem no que ele diz: ficarias calado e nos afligirias sobremaneira. Assim termina a oração de Isaías, meus queridos. Assim termina a oração do profeta Isaías. E a resposta vem logo. Esta resposta é o texto que nós usamos como base para a nossa meditação. O capítulo 65, o verso 1. E esse texto ele mostra claramente que a salvação não vem do homem, mas vem de Deus. Amém? Vem tão somente de Deus. Ou seja, o homem se afasta e foge, não quer saber nada de Deus. Eles não perguntaram por Deus, não o buscaram, mas Deus o buscou. Deus os buscou. Deus perguntou por eles. Esse texto, meus queridos, se refere a tudo o que acontece no Novo Testamento até hoje. Não só nos tempos passados, mas até hoje. Porque esse texto ele fala sobre tudo o que acontece depois do dia de Pentecostes. É interessante notar, depois desse dia, o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, porque foi daí que a igreja do Senhor se expandiu. Os discípulos do Senhor começaram a pregar. Cristo mandou os seus apóstolos para o mundo com a mensagem da salvação. E Isaías viu o resultado. Isaías viu o resultado, meus queridos. O texto diz: fui buscando pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se achava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Ou seja, a um povo que não se achava pelo meu nome, ele diz, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Quando eu olho, o apóstolo Paulo, ele usou esse texto também na sua carta aos Romanos, para mostrar que Deus fez isso de propósito. Deus diz em Romanos capítulo 10, verso 19: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Romanos capítulo 10, verso 19: com gente insensata eu vos procurarei a ira. Meus queridos, Deus age assim. Deus age assim, dessa forma. E Ele busca aqueles que não o buscavam. Ele procura aqueles que não o procuravam. E quando isso acontece, a vida daqueles que Ele o busca, essa vida é transformada, essa vida é buscada. Até mesmo quando a pessoa não quer. Até mesmo quando a pessoa não quer. Posso trazer um bom exemplo? Vamos para as Escrituras. Vamos para a palavra de Deus. Quando eu falo até mesmo quando a pessoa não quer, o próprio Paulo, antes Saulo de Tarso,
Paulo aqui é um bom exemplo, meus queridos, disso que nós estamos falando, meus irmãos. Ele era um judeu, ou seja, era um inimigo de Cristo. Ele perseguiu a congregação de Cristo. Ele perseguiu servos e servas do Senhor. Mas num certo momento ele encontrou Jesus Cristo no seu caminho. Ou melhor, Jesus o encontrou. Jesus o encontrou. E Cristo venceu a inimizade dele. Cristo tocou em seu coração. Cristo mudou o ódio que ele tinha por ele, pelo seu povo. Naquele exato momento ele estava indo em perseguição para prender e matar aqueles que propagavam o Evangelho. E Cristo fez isso com o seu poder e com o seu amor. Meus queridos, Paulo queria cooperar com Cristo? Não. Ele não queria, muito pelo contrário. Ele ia em uma missão de prender e matar. Ele era inimigo de Cristo. No caso de Paulo, nós não podemos falar de uma cooperação baseada aqui, como as pessoas falam, no livre-arbítrio de Paulo. Sabe por quê? Porque Cristo venceu Paulo e depois ele se tornou um servo do próprio Cristo. Um servo do próprio Cristo. O exemplo de Paulo mostra que a graça de Deus, ela é irresistível, meus irmãos. A graça de Deus, ela é irresistível. E eu posso concluir afirmando e dizendo para vocês, eu quero que vocês abram aí a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, verso 39, verso 38 e verso 39. Não só vou ler, como vou cantar. E ele diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar do amor de Cristo que nos alcançou, que inundou a nossa vida e fomos transformados. Como cantamos aqui o hino de número 334, enceguei eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, que da glória desceu, ou seja, ele veio e verteu o seu sangue na cruz do Calvário para pagar o preço pelos meus pecados, meus queridos. E o homem não pode fazer nada por si mesmo. Então, de onde vem? E de onde, meus queridos, de quem depende a nossa salvação? É tão somente de Deus e não do homem. Você não pode fazer nada por você mesmo. Os seus méritos, os seus diplomas não servem de nada para a sua salvação. Pode servir para te colocar no topo, no pedestal, mas para a sua salvação não serve de nada. A nossa salvação depende tão somente de Deus, e nela estamos seguros, e nele estamos seguros. Como Paulo diz, nada nem ninguém pode nos separar desse amor que nos salvou, que nos amou, que nos restaurou e nos trouxe vida, porque estávamos mortos em os nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Você não pode fazer nada por você mesmo. O homem é perdido, está perdido em seus pecados, afundados, mergulhados. O texto claramente diz que o povo era rebelde, e o povo continua rebelde e não procura Deus, muito pelo contrário, se afasta de Deus. Quem sabe nessa noite
É um convite do Senhor. É um convite do Senhor à sua vida. Que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque eu não posso fazer nada por mim mesmo. Que Deus te abençoe. Que Deus possa ter falado ao seu coração. De quem depende a nossa salvação? Do homem? Não. Mas tão somente de Deus. A Ele pertence a glória. A Ele pertence o louvor. A Ele pertence a nossa vida. A Ele pertence a salvação. E Ele a trouxe através do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar. Eu quero orar por você nesse momento. Talvez se você tivesse dúvidas ainda, talvez tenha ficado claro para você. Talvez você seja aquela pessoa que caiu na água, que eu falei no início, e está se debatendo, querendo se salvar, sair da água. Tão certo que por si só você não pode se salvar. Mas foi preciso alguém pular na água e te tirar dela. Ou seja, foi preciso Cristo, o Deus, enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para te salvar, para me salvar, dar a vida em resgate da nossa. Curve sua fronte, vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que nesse momento ela possa ter, ó Deus, de uma forma especial, chegado aos corações. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, possa frutificar. Que a mensagem do teu evangelho possa ter mudado vidas nessa noite, possam ter tirado dúvidas nessa noite. De quem depende a nossa salvação? Não é do homem, porque o homem é inimigo de Deus por conta do seu pecado, mas a nossa salvação depende e está tão somente no Senhor, e nós te louvamos por isso. Obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua tão grande graça em nos procurar, em vir até nós e nos constranger com o seu amor. O teu amor nos constrange, o teu amor de se esvaziar da glória, deixar a glória e verter o teu sangue. É esse amor que eu estou falando, que nos constrange o meu pecado, ao ponto de dizer: Senhor, eu não sou nada, ó Deus, a tu pertence a salvação, e eu quero, ó Deus, assim, se o Senhor permitir, me salva, me regenera, ó Deus, me resgata, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não esqueça disso. A salvação é e vem tão somente de Deus. Não depende do homem, não depende de mim, não depende de você, mas tão somente em Deus. Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando esse momento e eu sempre termino. Eu quero, se for possível, que você que está em casa, você fique de pé. Nós vamos terminar rogando assim o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Possamos estar sempre debaixo do sangue de Cristo. Então, nós sempre terminamos assim, temos esse costume. O sangue de Cristo tem poder sobre a minha vida. O sangue de Cristo tem poder sobre a minha família, sobre a minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.